Bíblia em Números capítulo 13, verso 26. Você que está online vai ouvir a palavra de Deus também. Que o Senhor pegue você onde você estiver. Números 13, 26. A Sagrada Escritura diz assim: eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos anaquins. Anaquins são gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo. Mandou todo mundo calar a boca diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado, e disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que vivem nela. Todos os que vimos são de grande estatura. Curve a sua cabeça. Deixa eu continuar, desculpa. Robert, levanta a cabeça. Vimos também nefilins, isto é, anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Agora sim, Pai, fala conosco nesta manhã. Tu és bom, tua graça está aqui. Nós temos já um final de mês, abril já está às portas. Esse ano é um ano estranho, é um ano complexo, é um ano que precisamos muito de clareza. Então, Senhor, nós nos desarmamos agora. Não há nenhum outro compromisso mais importante do que esse. Não há nenhum outro objetivo mais importante do que esse. Com muita humildade paramos para te ouvir e fala conosco. Em nome de Jesus oramos, diga graças a Deus. Eu tenho uma certeza na minha alma que Deus nunca mentiu para mim. Nunca. Eu acredito na voz de Deus. Essa é uma decisão que eu tomo todos os dias da minha vida, de ler a Bíblia e crer no que ela diz. Não duvidar, crer. Não questionar, crer. Se Ele promete, existe. O tempo vai mostrar quando, mas existe. Isso é uma certeza. Se Deus disse que é real, pode acreditar, é real. As mudanças que Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou, Ele está em pé. A verdade é que o problema para nós nunca foi o que Deus nos prometeu, mas é o mais que você coloca depois do que Deus te prometeu. Então Deus te promete um filho, e depois da promessa você coloca o mais. Deus te promete uma empresa, e depois de prometer uma empresa você coloca o mais. Deus te promete um ministério, e depois da promessa você coloca o mais. Não tem que ter mais. Depois de uma promessa tem que ter um ponto final, e não mais, porque o mais ele abre um precedente para você reinterpretar o que Deus te prometeu. Nunca coloque o mais. O mais é o seu medo, a sua ansiedade tentando ajudar algo que não precisa de ajuda. Deus não precisa da sua ajuda. O livro de Números, ele é um livro de organização. Você tem que entender que o povo hebreu andou 40 anos no deserto, e agora eles estão muito próximos a entrar numa terra que Deus prometeu. Então o livro de Números não chama Números por acaso, porque a ideia é realmente uma contagem. É um livro que vai contar o povo, é um livro que vai alinhar um povo,
e vai trazer posicionamento para esse povo na ocupação da terra que Deus lhes prometeu. Por isso, número. Porque Deus não vai entregar um território para um povo desorganizado. Leva isso para a sua vida. Se você quer uma promoção, organize-se no nível que você está. Nunca haverá um elevar de Deus partindo de uma bagunça. Nunca vai elevar uma renda quando você tem uma renda bagunçada. Muito pelo contrário, mais dinheiro para quem não tem organização é uma lástima. Mais dinheiro para quem não tem uma mentalidade de educação financeira é se enforcar mais ainda. Então o livro de Números trabalha numa organização. É como se Deus falasse: olha, eu vou promover vocês, mas vocês têm que se organizar, colocar as coisas em ordem. Antes de vocês conquistarem, vamos nos organizar. Leva isso para a sua vida. Pare de chorar pelo que não tem. Tire essa semana para colocar a casa em ordem. Não naquilo que você não pode, mas naquilo que você pode. Cheiro, organização, limpeza, vestuário, linguajar, horário, rotina. Pare de dizer que quando tiver vai se organizar. Nunca vai ter. Então o livro de Números é para isso. Porque antes de levar você para frente, ele prepara você para se sustentar em pé diante do que vai vir. É isso que está acontecendo aqui. Agora no capítulo 13, Deus diz para Moisés mandar espias para uma terra que Deus prometeu. 12 homens nobres que fossem olhar a terra que já eles vão morar nela. Agora a pergunta é: para que mandar espias? Será que existe alguma dúvida de Deus de que a terra que ele prometeu realmente vai ser possível conquistar? Não há nenhuma dúvida em Deus. Deus está mandando os espias para gerar uma estratégia, para adquirir o que Deus já prometeu. Não há dúvida. Eles vão observar. E Deus deixa claro as instruções. Moisés manda os 12 espias analisarem 3 coisas. Primeiro, a terra. Veja se a terra é boa. Veja se não é como eu prometi para vocês, uma terra que mana leite e mel. Vocês vão encontrar tâmaras, que é da onde vem o mel. Vocês vão encontrar leite, as cabras. Israel é tomado de cabra. Quando você vai, principalmente para a região do deserto, você vê muitas cabras. Cabra é um alimento rico de leite, carne. É a terra que mana leite e mel. Vejam a terra, vejam o povo. Por que povo? Como é que pode uma promessa que Deus me fez, tem gente morando nela? Ah, meu irmão, o que é valioso está ocupado. O que é valioso não fica dando sopa não. O que é valioso está lá, está ocupado. Tem gigante, tem gente ruim, tem gente poderosa. E vejam a estrutura da cidade. Vejam a estrutura da geografia. Vão lá, anotem tudo e tragam. Não é para trazer para dizer se Deus vai cumprir ou não. Deus não prometeu, a terra é sua. É só para a gente entender uma estratégia de como entrar. E aí eles vão. O próprio Jesus fala sobre estratégia quando ele conta a parábola daquele que vai construir uma torre. E Jesus fala que antes de você começar a construir uma torre, você deve calcular o custo dela. Porque uma torre inacabada desvaloriza a propriedade, mas uma torre que se conclui valoriza. Então enviar os espias era para identificar a terra da promessa e um raio-x do que tinha lá. Porque a fé, ela não ignora a realidade. A fé não é esse negócio de conto de fadas, pessoal. Esse é o problema dos crentes. Algumas vezes a gente é muito ignorante e ingênuo demais. A gente vive uma fé tão, posso falar, tão superficial, tão idiota, que parece que a gente não vive no planeta Terra mais. Os crentes parecem que estão andando nas nuvens. É como se a fé negasse a realidade. Como se a fé não me apresentasse batalhas, como se eu não tivesse que ter coragem para enfrentar desgosto, dor. Sim, a terra Deus prometeu, mas está ocupadíssima por gente da pior espécie. E ainda assim Deus prometeu. E ainda assim Deus vai cumprir. E ainda assim Deus falou e vai cumprir. Você está esperando facilidade ou você está esperando cumprimento de promessa? Você está esperando melzinho na colher, ou você está querendo viver o que Deus te prometeu? Porque tem gente que parece estar mais preocupado em ficar chocado com o que está vendo do que em lembrar do que Deus disse. Está na hora de você sair do ataque de pânico e voltar a lembrar daquele que prometeu a você quem é o Deus que prometeu a você. Eles vão lá, vem a terra,
E eles voltam trazendo duas coisas. Primeiro, eles trazem frutos e o relatório. Eles chegam, eles trazem as uvas. As uvas eram tão grandes que tinham que se carregar nos ombros. Era a prova que Deus estava falando a verdade. A terra é boa, tinha fruto, era uma terra maravilhosa. Só que junto com o fruto havia um relatório. E qual é o relatório? É o que eles viram. Deus sempre vai te dar uma evidência. Está ali a evidência. A terra é boa, a terra existe, Deus não mentiu, está ali. Tem dificuldades, tem batalhas, tem coisas, mas Deus prometeu, está ali. Eles carregam fruto. Há uma prova do que Deus disse, há uma prova do que Deus falou. Mas eles, junto com o fruto, eles carregam uma interpretação pessoal. E aqui mora o problema. Quando Deus te mostra que está com você, e você quer interpretar pessoalmente a sua leitura do que está vendo. O problema não é o que você viu, o problema é o que você concluiu. Então eles viram frutos, eles viram a terra que Deus prometeu, eles viram ocupantes da terra, jebuseus, anaquins, eles viram gigantes, e agora eles vão fazer o laudo do relatório. Deus não pediu um laudo de relatório, Deus só pediu o relatório. Deus só falou: me conta o que tem lá. E nós vamos juntos aqui criar um processo para vocês tomarem posse. Eu não pedi para vocês formarem uma opinião, não. Tudo que Deus falou é: vão lá e vejam. Deus mente? Deus mente? Deus não mente. Mas quando você coloca um mais no que vê, quando você coloca um mais no que vê, e esse mais é o lugar onde as promessas morrem. Esse mas é o lugar onde os sonhos se destroem. É onde a sua vida apaga. Quando você olha para o que Deus prometeu, e aí você começa a dizer: mas deixa eu ver a minha leitura aqui. Na minha opinião, pela minha maneira de ver, pela minha experiência de vida. Mas não tem como. Está muito difícil, está muito caro, está muito tarde, não vai dar tempo. E aí você começa a fazer algo que Deus não te pediu para fazer: interpretar o que você viu. Mas é o lugar onde muita promessa morre. E eu me pergunto: quantos estão aqui mortinhos de promessa, porque colocaram mais depois do que Deus só mandou você olhar? Quando Deus mandar você ir orar por alguém no hospital, ore. Não sai lá dizendo: eu orei hoje, mas eu acho que fulano não passa de hoje. Meu irmão, fecha a boca, faz tua oração e fica quietinho, porque eu já vi gente enterrando muita gente, e hoje o homem está jogando bola. Eu já vi gente, tem uns aí que adoram dar uma enterrada, né, nas pessoas. Ixi, eu acho que não passa de hoje. E esse não passa de hoje já fez 10 anos. Rapaz, é capaz de ser primeiro que ele. Cuidado quando tu quer enterrar alguém. É difícil, tem gigante, não dá. E aqui é o ponto: eles não estão mentindo. Eles não estão, é difícil mesmo. Tem gigante na terra que Deus prometeu, eles moram lá, eles vivem lá. Sim, tem gigante. Humanamente falando, dá? Não, não dá, eles não estão mentindo. Só que a Bíblia chama esse relatório deles de relatório maligno, porque é um relatório que não ajuda a nada, não fortalece nada. Por quê? Porque Deus não está alinhado com aquilo que você vê, Ele está alinhado com o que Ele te falou. E você vai ter que fazer uma escolha nesta manhã: parar de interpretar o que está vendo. Veja, leve a Deus o que você está vendo, e deixe que a conclusão venha do céu e não da sua cabeça. Veja que a conclusão venha do Senhor e não de você. Você não pode dizer o que vai acontecer, você não pode dizer como a situação vai se desdobrar, você não pode dizer que na sua opinião já era, está tarde, é difícil, eu vou desistir, porque senão você vai abrir mão de uma promessa linda que Deus está prestes a realizar. Tudo porque você está dando um laudo de um relatório que Deus não pediu. Ei, Lírio, eu estou pregando para alguém aqui. Deus está dizendo: existem fatos, existe a verdade. Se você pega um leão, e eu já vi uma foto, não sei se você viu na internet, uma leoa carregando um filhote na boca. Dependendo do ângulo que você vê, dá a impressão de que ela está devorando o filhotinho. Mas aquilo é um fato: a leoa está com o filhote na boca. Mas a verdade é que ela está
protegendo o seu filhote. Muitas vezes você pode olhar para alguém chorando, é um fato, a pessoa está chorando, mas a verdade pode ser que seja um choro de alegria, não tristeza. Pode ser que seja um choro de euforia, mas você está deduzindo pelo que viu chorando, a pessoa está mal. E muitas vezes nem todo choro é um choro de tristeza. Você tem que entender que fato é o que você vê, mas nem todo fato carrega uma verdade. E esse é o problema. Se você começar a dar verdades para os seus fatos, você vai gerar más. E más são matadores de promessa. Más vão destruir promessa. Você vai ter leituras e a sua cabeça vai começar a trazer ideias. Isso vai matar a sua fé. Não tem como, já era. E a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o fato da minha vida, essa é a verdade. Olha, eu sinto muito pelos gigantes, eu sinto muito pelos jebuseus, eu sinto muito por aqueles que estão morando no lugar que Deus me prometeu. Mas se Deus é por mim, ninguém vai ser contra mim. Como eles vão sair de lá é um problema de Deus. Eu só sei de uma coisa: eu vou dormir nesta noite tendo uma certeza: o que Deus me prometeu vai acontecer. Pastor, tem gente sentada na minha cadeira. Se Deus me prometeu aquela cadeira vai ser minha. Pastor, tem gente morando naquela casa. Deus me prometeu aquela casa. Eu não sei o que vai acontecer, mas aquela casa vai ser sua. Deus não está pedindo para você criar um plano de como Ele vai cumprir o que te prometeu. Ele só está dizendo: não olhe para fatos e chame verdade aquilo que os seus olhos veem, porque a verdade é aquilo que te prometi. Então eu estou pregando para alguém aqui que enterrou coisas esses últimos dias, alguém que falou coisas bobagens esses últimos dias. Deus manda dizer: comece a abrir seus ouvidos espirituais, porque eu ainda não encerrei aquilo que prometi a você. Você não quebra por causa do cenário, você quebra quando você se submete a ele. É quando você já entra com a cabeça baixa, é quando você já entra abatido, é quando você já entra pequeno. Você não quebra porque tem gigante, você quebra porque você colocou na cabeça que ele é maior. E aqui tem um ponto mais perigoso desse texto. No último versículo que li, diz: parecíamos como gafanhotos. Parecíamos como gafanhotos. Uau, peraí. Então não foi o gigante que derrotou eles. Não é que tinha gente grande morando na terra, não. O que derrotou eles foi a forma como eles estavam se vendo. Porque não foi o gigante que falou que eles pareciam como gafanhotos. Quem está falando que parecem como gafanhotos são eles mesmos. Tem vezes que nem o diabo precisa dizer que você é pequeno. Você mesmo olha para si e diz: eu sou. E eles estão dizendo: nós nos parecemos gafanhotos. Nós nos vemos pequenos. Pequenos diante daquilo que Deus nos prometeu. Pequenos diante daquilo que o Senhor nos disse. Minha renda, meu dom, meu potencial, minha história. Nós nos vemos pequenos. Será que Deus mandaria você olhar para algo porque Ele quer te humilhar? A derrota deles começou dentro, não fora. Nós nos parecemos como gafanhotos. Um gigante olhando para eles. Mas o problema não era o tamanho do gigante. O problema era o tamanho que eu me vejo. Eu me vejo um gafanhoto. Eu me vejo incapaz. Porque se você se vê pequeno, você vai falar pequeno. Sua voz é pequena. Se você se vê pequeno, você vai pensar pequeno. Você vai escolher sempre o pequeno. Se você se vê pequeno, você decide pequeno. Você assina contrato pequeno. Você escolhe o pequeno, porque você se vê pequeno. Não é o gigante. O gigante está com a boca fechada. Sou eu olhando para aquilo que está no lugar que Deus me prometeu, e eu dizendo: eu
sou pequeno. Eu sou pequeno. Sou eu comigo. Eu não consigo. Eu não dou conta. E quem entra como gafanhoto em terra de gigante não sobrevive. Quem entra como gafanhoto em terra onde tem gente maior não suporta. Quem vive uma vida pequena na cabeça não aguenta. Mas onde foi que Deus disse para eles: vão até lá e interpretem o que vocês estão vendo diante da cabeça de vocês? Onde está um versículo na Bíblia que Deus disse para eles: vão lá e formem opinião? Deus disse: vão lá, só anotem o que tem, voltem para mim, que eu lhes direi o que fazer. Repita comigo: eu não sou o que eu vejo, eu sou o que Deus disse. Grita: eu não sou o que eu vejo, eu sou o que Deus disse. Então você vai entrar na sua casa hoje e você vai dizer: eu não sou o que eu estou vendo nessa casa hoje, eu sou o que Deus disse sobre a minha casa. Você vai entrar na tua empresa amanhã, você vai dizer na tua alma: eu não sou o que eu estou vendo hoje nessa empresa, essa empresa é o que Deus disse que ela é. Você não vai olhar para o teu marido hoje e dizer: o meu marido é o que eu estou vendo hoje, o meu marido será o que Deus disse que marido eu vou ter. Você precisa mudar a sua cabeça, porque não é o Enaquim que vai te destruir, não é o Jebuseu que vai acabar com você. É essa mentalidade de que você não pode. Eu não estou pregando triunfalismo, eu não estou pregando alguém dizendo: oh pastor, então eu sou importante. Eu estou dizendo: Deus não erra, e se Deus prometeu algo para você, é porque você tem habilidade suficiente para entrar naquilo que Ele prometeu para você. Você não pode duvidar. Repita comigo de novo: eu não sou o que eu vejo, eu sou o que Deus disse. E aí tem gente aqui que não está travada porque falta porta, porque falta promessa. Está travada porque não se vê dentro do lugar que Deus abriu. Eu já vi gente desistindo de processo seletivo porque pôs na cabeça que não vai passar. Pô, você não vai passar? Pelo menos tenta, entra lá, faz a prova. Eu já vi gente que prestou concurso público e só porque foi fazer um simulado, já pagou a inscrição, não quer mais. Eu não vou passar, eu sou burro. Eu não vou passar, eu não consigo. Eu já vi pessoas negando-se a entrar em lugares de honra, porque na cabeça delas ou na cabeça deles, eles não podem entrar naquele lugar, porque eles se veem como gafanhotos. É o que os hebreus estão falando. E não é o hebreu orelha seca não. São nobres, são príncipes. Gente travada, porque está travada por dentro. Irmão, se Deus abriu, se Deus confirmou, se Deus mostrou, você não pode mais olhar para dentro de você, você tem que olhar para o trono. Como é que pode, depois de tantas coisas que eu vivi com Deus, mar se abriu, maná caiu do céu, roupa não gastou, sandália não gastou, água saiu da rocha, agora eu estou prestes a viver a terra que eu tenho fruto na minha mão, tem uva, tem mel, é verdade, mas tem obstáculos, e agora eu não me vejo como alguém capaz de viver ali. Agora escuta aqui, você nunca vai entrar num ambiente onde você acha que não pertence a Ele. Você nunca vai entrar num ambiente que você acha que não pertence a Ele. Vou te falar, se você quer mudar de vida, vamos falar vida financeira, você nunca vai prosperar se você acha que você não pertence a essa prosperidade. Você nunca vai morar numa casa melhor se você acha que você não pertence a uma casa melhor. Você nunca vai ser um gerente, um supervisor, um diretor, um CEO, porque você não entra num ambiente que a sua cabeça diz: você não pertence a esse lugar. E é por isso que alguns não rompem, porque quando Deus está perto de te colocar no lugar que Ele prometeu, a sua cabeça diz: mas você é um gafanhoto, você é um gafanhoto, você é um gafanhoto. Isso é um demônio que vai cair por terra aqui nesta manhã. Isso é um demônio que vai sair da sua cabeça nesta manhã.
Porque Deus não perguntou sua opinião. Deus apenas disse: você crê em mim? Deus não perguntou sua opinião. Deus não perguntou, porque a minha opinião é uma porcaria. A minha opinião é misturada com pecado, é misturada com emoções. Deus apenas disse: vai lá e me traz o que tem lá. E o fato não é o que você viu, o fato é o que sai da minha boca. Mas lá tinha um Caleb. Fala comigo: Caleb! Quantos Calebs temos aqui? A Bíblia diz que eles trazem as uvas, trazem os frutos. E aí só que logo depois do fruto vem um relatório do capeta. Não dá, o povo começa a ficar com medo. E eles começam a reproduzir os medos. O medo vai tomando conta, porque coragem é um negócio difícil de contagiar. Mas medo pega rapidinho. Só que a Bíblia diz que o Caleb, o texto diz: e Caleb fez calar o povo. Caleb fez calar o povo. Observe, Caleb não discutiu com o relatório do capeta. Os 10 que estão trazendo um relatório ruim, Caleb falou: vamos sentar aqui na mesa, vamos trocar uma ideia. Não, Caleb já falou: calem a boca. Existe uma diferença entre discutir e interromper. Discutir é falar e dar ao outro o direito de falar de novo. Interromper é dizer: você não fala mais aqui. Caleb não discutiu com eles, Caleb interrompeu eles. Caleb disse: calem-se. Calem-se. Tem voz que não é para você responder. Quando alguém começar a dizer para você que aquilo que Deus te prometeu não é para você, você não pode discutir com esta pessoa, você tem que calar esta pessoa. Quando houver uma voz dizendo que o que Deus prometeu para você não é para você, que é difícil, que não dá, você não pode sentar para conversar com esta pessoa. Você tem que fazer como o Caleb: calem a boca. Calem-se, porque a palavra diz que há poder na língua. Há poder. Aquela pessoa que está dizendo: não dá, a terra é difícil, a terra é complicada, tem gigante, se nós entrarmos nós vamos morrer, é difícil, nós somos como gafanhotos. Ela não está só desabafando, ela está liberando no mundo espiritual sentenças, ela está liberando decretos malignos, ela está irradiando o ambiente de coisa ruim. E Caleb está dizendo: eu não tenho paciência para ficar debatendo com essa voz do capeta. Cala a sua boca. E eu quero perguntar aqui: quantas vozes hoje se você vai parar de discutir para começar a mandar calar a boca? Interrompa. Tem voz que, se você permitir que fique ativada, vai matar a promessa. Não tem como ter fé num ambiente onde o relatório do maligno está o dia inteiro lado a lado. Acorda com o relatório, dorme com o relatório, você vai passear com o relatório, trabalha do lado do relatório. Manda calar a boca. Manda calar. A Bíblia diz em Números 14, 24 que Caleb tinha, porém, um espírito diferente. Você vai ter esse espírito. Caleb tinha um espírito diferente. Ele era diferente. Ele não era alguém igual. Você não é igual. Caleb tinha um espírito diferente. A Bíblia diz que ele tinha um espírito. O ambiente era o mesmo, mas o espírito de Caleb era um espírito diferente. Pode tirar o texto. Era um espírito diferente. Fala comigo: espírito diferente. Você precisa ter um espírito diferente. Tem coisa grande morando na terra que Deus prometeu. Tem gente dizendo que a terra que Deus prometeu não é para você. E está tudo bem, faz parte do jogo. Tem pessoas que zombam de você, dizendo que você não tem habilidade suficiente, não tem condição suficiente. E está tudo bem, mas você teve um encontro com Deus. Eu estou aqui para estimular o encontro que você teve com Deus. Você não pode abrir mão daquilo que Deus te prometeu. E sabe o que Caleb diz? Calem a boca, calem a boca. Subamos e possuamos. Certamente o Senhor nos entregará a terra. Subamos e conquistamos. Ele viu o mesmo cenário, ele viu a mesma terra, mas ele teve uma outra leitura, porque ele tinha um espírito diferente. Não é sobre a dureza da batalha, é sobre lembrar quem me prometeu. Quem me prometeu, porque não é o que você vê, é de onde você vê. Se eu vejo de um lugar de dor, a dor amplia. Mas se eu vejo de um lugar de glória, a glória se revela nos piores lugares. A esperança, a força, a fé. Você não pode se ver como um gafanhoto. Você não pode aceitar as marcas que vêm. E o que eu faço, pastor? Alinhe a sua visão à palavra. A palavra tem que ser o seu filtro. Não é sobre o que eu sinto, é a palavra. A Bíblia diz, o Salmo
lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É a palavra, é a palavra que me levanta para crer. Fala comigo: alinhar a minha visão à palavra. Você está olhando como quem hoje? Como quem você olha? Quais são os seus medos, suas dúvidas, suas dores? É a palavra. Não é os espias, não é o relatório do capeta, não é a você mesmo, é a palavra. Meu irmão, eu tenho tantos sonhos para a minha vida, e nenhum deles são pagáveis. Nenhum deles, não tenho a mínima noção de como vai acontecer, mas eu tenho uma certeza: vai acontecer. E sabe o que eu penso sempre? Eu falo: Deus, mais difícil foi chegar até aqui do que aquilo que o Senhor ainda vai fazer. E se chegar até aqui o Senhor me abençoou, mais adiante vai abençoar mais ainda. Eu tenho que olhar para a palavra, porque se eu olhar para um, para outro, eu desanimo. Se eu olhar para o relatório do outro, eu vou ficar chorando no sofá. Se eu ficar ouvindo aquele ali, porque na hora de incentivar, ninguém tem força, mas na hora de dizer que é para parar, as pessoas, elas usam palavras tão bonitas, elas dramatizam: a terra tem inaquins, a terra tem gigante, mas ninguém consegue dizer: Deus está conosco, a força do nosso Deus é maior. Alinha sua visão à palavra. Faça como Paulo diz em Romanos 12: transforme a sua cabeça pela renovação do seu entendimento. E por favor, silencie as vozes erradas. Peça para Deus levar cativo todo pensamento que te destrói. Fala: Deus, me ajuda a silenciar as vozes do inimigo. Bem-aventurado, de Salmo 1, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores. Se Deus me prometeu, eu vou viver. Eu quero viver. Eu quero viver a cura da minha família. Eu quero viver. E eu me pergunto: quantas doenças incuráveis podem ser curadas se nós só tivermos a coragem de pedir para Deus uma promessa? E se Ele prometeu, o médico vai ter que se virar para explicar como é que sumiu, porque o nosso Deus cura, o nosso Deus liberta, o nosso Deus opera milagres, meus irmãos. Deus não vai facilitar para você, porque Ele quer extrair glória dessa situação. Ele poderia deixar a terra rodeada por anjos, os anjos cercando, e quando os hebreus chegassem, estava tudo montado lá, um quiosque com suco de laranja e tudo certinho, uma esteira, uma piscina olímpica. Mas não, Deus falou: eu quero gerar um testemunho, eu vou mostrar para vocês que eu estou com vocês em todas as batalhas. Então Ele permitiu que os inimigos entrassem, Ele permitiu que os gigantes entrassem, mas não porque Ele quer torturar você, mas Ele quer mostrar que aquilo que nós conquistamos debaixo de batalha e oração gera testemunho. Há um testemunho para nascer sobre a sua vida. Então hoje, silencie as vozes erradas, feche os teus olhos, silencie quais são as vozes que estão falando com você 24 horas, silencie, não discuta com elas, não marca a conversa. Eu quero uma reunião porque eu vou tirar isso a limpo. Não, calem-se. Eu não quero ouvir aquilo que mata a promessa, eu não quero nem ouvir a opinião de quem não crê. Faça como Josué e Calebe, calem-se. Nós vamos subir, nós vamos conquistar. Eu não tenho a mínima noção de como o gigante vai cair, eu não tenho a mínima noção de como vai ser, mas o Deus que me trouxe até aqui não me permite parar, não me permite parar, não me permite. Eu não sou gafanhoto. Ei, minha cabeça doente, minha cabeça traumatizada, cale a sua boca, porque eu não me movo por mentalidade humana. Eu não sou da terra, eu sou do céu. Repita comigo: eu preciso me posicionar. Você sabe o que Josué fala para o povo? Seja forte e corajoso. Seja forte. Aprenda a ser corajoso, não frouxo, corajoso. Pare de ter pena de si mesmo. Pare de chorar e contemplar o próprio choro. Isso é coisa de criança. Pare de contemplar lágrimas de imaturidade. Pare de querer gastar tempo com coisa besta. Sua vida é curta. Há uma terra que Deus te prometeu. Se a sua expectativa de entrar na terra é diferente, o problema é seu. Deus te prometeu uma terra, não te prometeu facilidade. Deus te prometeu uma terra, não prometeu que estaria tudo livre, mas Ele prometeu uma terra e prometeu companhia. Vá, faça a sua parte, esforça-te, posicione-se. Fé sem obra é morta. Vá, bata na porta e a porta abre. Marca a reunião. Vá até o banco, vá até a clínica, cave poços, se mova. Vá, subamos, conquistamos. Nem sempre a maioria vai estar do nosso lado. Eram 2 contra 10. Foram 12 espias, eram 2 contra 10.
A maioria diz não e 2 diz vamos. Você ficaria do lado de quem? Se você é aquele que costuma ouvir a maioria para não ficar mal na fita, então você seria um covarde, porque a maioria diz não dá para fazer. Você que gosta de viver na muvuca, você que gosta de jogar para a plateia, você seria aquele que colocaria o relatório do maligno debaixo dos braços e não entraria na terra. Pois eu não estou preocupado quantos acreditam em mim e quantos não acreditam. Eu estou preocupado em honrar aquele que me chamou. Eu estou preocupado em cumprir a vontade daquele que me chamou. Eu não estou preocupado se minha família vai fazer cara feia. Minha família um dia vai entender o porquê que estou servindo a Deus. Um dia meu chefe vai compreender. Eu não vou ficar dando explicações. Um dia meus vizinhos vão compreender. Eu só sei de uma coisa: eu não vou decepcionar aquele que um dia livrou-me da morte. Eu não vou parar de crer. Eu não vou. Rejeite toda a identidade errada. Você é geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. 10 tem um relatório, 2 tem a verdade. 10 tem fatos, 2 tem a vontade de Deus. Não são fatos que mudam a nossa vida, é a verdade de Deus que muda o nosso destino. Alinhe-se à vontade de Deus. 10 viram gigantes e recuaram, 2 viram a promessa e avançaram. É você que escolhe, é você que decide. Quem vê a si mesmo como gafanhoto nunca pisará em terra de gigante. Olhe para si mesmo hoje. Como você vê a si mesmo? Quem se vê como gafanhoto nunca pisará em terra de gigante, porque Deus não leva identidade pequena para território grande. Deus não leva gente pequena para território grande. Deus não faz morar em terra de promessa quem pensa pequeno, quem crê pequeno, quem adora pequeno, quem ora pequeno. Terra boa é para quem tem cabeça boa. Você tem que escolher de que lado você está. Você tem que escolher que vida você vai ter. Mas se você vê como Deus disse, entra com medo, entra com freada de caminhão na cueca, não tem problema não. Entra, porque se você vê como Deus disse, a terra é sua. Os inimigos que se virem, Deus não mente. Deus não mente. Deus não mente. Eu quero lembrar você que Deus não mente. Deus não mente. Deus não mente. Comece a lembrar agora tudo que Ele te prometeu. Deus não mente. Rasgue esse relatório do capeta. Deus não mente. Eu me alegro tanto em lembrar da fidelidade de Deus. Eu me alegro tanto em lembrar do cuidado de Deus. Eu me alegro tanto em lembrar das promessas. Deus não mente. Você pode se colocar em pé, por favor? Josué, Caleb diz: calem-se. Calem-se. Algumas vezes você vai ter que abrir a sua cabeça para Deus te contar algumas loucuras, algumas coisas que nem dá para você compartilhar com ninguém, porque se você falar para alguém, algumas pessoas vão dizer que você usou droga, fumou maconha. Mas todo gênio no começo foi chamado de louco. Todo homem de Deus no começo foi chamado de herege. O próprio Jesus foi chamado de falso profeta, de filho de Baal. Mas quando a gente tem um propósito, a gente não pode andar por relatórios do maligno. Você precisa reativar a sua comunhão com Deus para cumprir o que Ele te prometeu. As
pessoas têm inveja uma das outras, mas eu quero te falar uma coisa: Deus nunca vai ter inveja de você. Deus tem prazer com o seu sucesso, sabia? Deus fica feliz quando você progride. Ele ama você. Tem gente que não quer que você prospere, mas Deus ama você. Deus ama. E Ele diz: se você que é mal sabe dar coisas boas aos seus filhos, eu que sou bom, você acha que eu não sei dar coisas boas aos meus? Então eu quero que você feche os olhos, pense em você. Você precisa quebrar essa mentalidade. Que o Senhor fale com você, que seja uma palavra destravadora para a sua vida. E eu espero poder ter a habilidade de não atrapalhar o que Deus quer falar com você. Eu só sou o intermediário aqui. O mensageiro não é o importante. O importante é a mensagem. O carteiro não é importante. O importante é a carta. Então abra a sua vida, a sua mente para ouvir o que Deus tem para você. Leia comigo em Gênesis capítulo 23. Gênesis 23, verso 1 ao 3. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 23, do 1 ao 3. Diz assim a Sagrada Escritura: Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois, Abraão deixou ali a sua falecida esposa e foi falar com os hititas. Curva a sua cabeça. Não há voz melhor do que a tua. Não há presença mais segura e reconfortante do que a tua. Diante de ti estamos curados, Senhor. Diante de ti o desespero some, a ansiedade recua. Diante de ti a força brota, a ousadia. Basta te ouvir que nós nos levantamos. Basta te ouvir que nós encontramos o sentido da vida. E eu quero te ouvir agora, Senhor. Que enquanto te ouço, o Senhor tenha total liberdade de agir, tratar, renovar, curar e trazer o que eu preciso na minha alma. Tantos que estão aqui como os que estão online, que sejamos pegos pela tua voz, a voz que é inconfundível, a voz que é como voz de muitas águas. Fala conosco, é o que nós te pedimos. Amém. Diga graças a Deus. Ela morreu. Ela morreu. Não foi o inimigo que caiu. Não foi uma promessa que se cumpriu. Não foi uma vitória. Foi uma perda. Abraão acabou de perder a sua companheira de vida. Aquela que, quando Deus o chamou, lá no começo do seu ministério, ela pagou um preço com ele. Abraão perdeu a sua amada, a sua Sara. A Bíblia não pula essa cena. A Bíblia não esconde a reação de um homem, um patriarca, no momento de dor. A Bíblia também não espiritualiza isso. A Bíblia trata de forma muito séria. E a Bíblia não finge para mim e para você que Abraão foi forte o tempo todo, mesmo sendo quem ele é, o grande Abraão. E o texto é enfático. O texto diz que Abraão chorou. Uau! Você tem noção de quem é esse homem? O homem que teve coragem de abandonar tudo por uma visão. O homem que teve coragem de abandonar sua terra, seus pertences, seu patrimônio, por uma voz que apenas disse para ele: vai andando que uma hora eu te mostro.
mas agora ele chora. Porque perdedores perdem, mas vencedores também perdem. Vencedores também perdem. Coloque isso na sua cabeça para que o diabo não te perturbe mais. Vencedores também perdem. E perder não te torna um perdedor. Este é um dia de perda para Abraão. Todos nós vamos perder. Todos, sem exceção. Todos nós. O problema não é perder, porque todos vão perder. O problema é que nem todo mundo reage na perda como gente que tem aliança com Deus. Esse é o nosso grande desafio. Se você reparar no texto que li a você, em Gênesis 23, não diz que quando Sara morreu, Abraão imediatamente foi negociar a terra para sepultá-la. Entre esse período de Abraão ver que Sara morreu e ir negociar a terra, a Bíblia deixa claro que primeiro ele chora. O grande Abraão está chorando. O grande patriarca está chorando. Aquele que subiu em um monte para entregar seu filho, agora está chorando. E isso revela que a fé verdadeira, ela não ignora o dia da perda. A fé verdadeira não passa por cima da dor. A fé verdadeira não trata a dor como fraqueza. Fraqueza não é enfrentar a dor. Fraqueza é negar o luto. Alguns falam, você é fraco porque chora. Na verdade, fraco é aquele que sabe que precisa chorar e finge que nada aconteceu. Fraco é aquele que não se permite sentir o que está acontecendo. Abraão chora. E é por isso que eu entendo em Eclesiastes capítulo 3, verso 4, quando o Salomão vai dizer que tem tempo sim. Tem tempo sim de chorar. Tem tempo sim de prantear. E também tem tempo de dançar. Abraão está chorando. O próprio Filho de Deus, em João capítulo 11, verso 35, chora diante do túmulo de Lázaro. O versículo menor da Bíblia é esse. Jesus chorou. Se o Filho de Deus chorou, quem é você para se proibir de sentir o que está acontecendo? Quem é você para olhar no espelho e dizer, eu não vou chorar, eu não vou chorar, eu não vou sentir? Quem é você? Se Abraão chorou diante de suas perdas, mas observe, Abraão chora. Ele chora porque ele sente o que está acontecendo. Ele chora porque ele teve uma perda de algo que amava. Mas logo depois de chorar, a Bíblia diz que Abraão deixou ali o corpo. Fala comigo, deixou o corpo. Ele não fica abraçado ao corpo de Sara. Ele não diz que agora a vida dele acabou. Não, a Bíblia deixa claro que ele chora pela perda, mas logo depois do choro, ele deixa o corpo de Sara ali, porque ele tem que fazer alguma coisa. Ele não vai morar na perda. Ele não vai esticar o chiclete da perda. Ele sente a perda, ele chora pela perda, mas logo ele deixa o corpo ali. Ele chora, mas ele não permitiu que a dor se instale nele. Sabe do que é? O que eu estou falando aqui? Dor instalada. Aquilo que era para passar, de repente fica. Abraão, ele não transforma a perda num endereço, numa moradia. Ele não está disposto a construir uma tenda para ficar ao lado do corpo de Sara. Ele chora, mas agora ele deixa.
porque ele precisa tomar uma decisão. Ele precisa seguir para resolver o dia de amanhã, porque aquele dia não vai marcá-lo para sempre. Eu tenho uma palavra para dizer para você: esse momento não vai marcar você para sempre, não pode. Deus te dará uma força hoje, vinda do trono da graça, que você terá a capacidade de dizer: olha, eu estou sentindo muito o que aconteceu, mas Deus está dizendo: deixa aí esse corpo e vamos resolver, porque amanhã algo novo precisa que siga em diante. Eu me lembro muito do que Abacuque diz, e faz todo sentido para mim diante das perdas da vida. E perdas não me torna perdedor, perdas não me torna alguém desgraçado pelas perdas. Não, Abacuque vai dizer em capítulo 3, verso 17, algo incrível, porque ele perde o tempo todo. Ele vai dizer: é mesmo que a figueira não floresça, perda; nem que haja fruto na videira, perda; mesmo que a safra da azeitona decepcione, perda; os campos não produzam alimento, perda; mesmo que não haja ovelha no curral, perda; nem bois nos estábulos, perda. O que ele vai dizer? Eu não vou morar aí. Ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo: eu estou perdendo de todo lado, mas eu escolhi não morar na perda. Eu não vou ficar dentro do celeiro chorando porque está vazio. Eu não vou ficar no meio do pasto lamentando da vaca que morreu, do cavalo que morreu. Pode tudo estar sendo arrancado de mim, mas o meu lugar de moradia é exultar ao Deus da minha salvação. Você não pode fazer a dor de moradia, você não pode trazer o trauma de identidade, você não pode criar um estilo de vida porque Sara morreu. Há uma dor, é algo que vai devastar o seu coração, mas não posso morar ali. Eu pergunto: quantos estão morando ainda ao lado, abraçados ao corpo de Sara? Talvez o corpo de Sara seja um emprego que você perdeu há anos e ainda não conseguiu largar. Seja alguém que feriu você e até hoje você não conseguiu deixar. Seja uma igreja que você passou e te enganaram, e daí? Ou seja, alguém que foi bom para você, mas partiu. O que aconteceu? Gente, não é negar a perda. Abacuque está dizendo: as ovelhas perdi, os bois perdi, a videira perdi, a oliveira perdi, mas isso não vai governar a minha vida. Isso não pode governar a minha vida, não pode governar a minha cabeça. Eu não posso controlar o que vão arrancar de mim, mas eu posso controlar o que vai controlar a minha cabeça. Eu não posso controlar o que vai acontecer amanhã comigo. Eu não posso controlar o que vão fazer com os meus bens materiais, mas eu posso controlar quem vai sentar no volante da minha alma. Eu quero liberar uma verdade para você. Gostando você ou não, perdas fazem parte da vida, até dos homens que tiveram as maiores promessas da história. Você não pode achar que porque perdeu você é menos importante para Deus. Os homens que tiveram as maiores promessas da história também tiveram grandes perdas. Isso é tudo que o diabo não quer que você aprenda, porque o diabo quer que quando você perca, você diga: eu sou amaldiçoado, eu sou um infeliz, Deus não me ama, estou sofrendo macumba, só é possível, é gente me perseguindo. Mas escute esta verdade no teu coração e anote-a muito bem profundamente: perdas fazem parte da vida de homens que têm promessa. Perdas não matam promessa, perdas fazem parte da vida de homens que têm promessa. Sara viveu muito, mas morreu. Abraão andou com Deus, mas agora está enterrando quem ama. A aliança com Deus não te isenta de perdas. Não construa uma relação com Deus debaixo de ganho, porque quando chegarem as perdas, você vai sumir da presença de Deus. A aliança te ensina, não que você nunca vai perder, mas que você sempre vai conseguir atravessar quando perder. A aliança te ensina, não que eu dependo de sempre estar somando, mas quando tirarem, eu não quebro, eu não morro, eu não olho para trás. E agora vem a parte mais linda desse texto. Abraão vê que Sara morreu, ele chora, mas agora ele deixa o corpo de Sara, e a Bíblia diz que ele levantou-se. Fala comigo: levantar-se. É isso que o diabo tem medo, que você se levante. Há um poder em um homem e uma mulher que se levanta. Há um poder em um homem e uma mulher que ainda no meio do luto se levanta. Há uma glória que o céu derrama quando um homem se levanta. Eu não sei muito bem como vai ser o dia de amanhã, mas eu sei de uma coisa: eu vou amanhecer em pé. Eu não sei muito bem o que vai acontecer comigo amanhã, mas eu sei que seja lá o que for acontecer, eu estarei em pé. E sabe o que ele diz? Eu vou me levantar e vou falar com os hititas.
Quem são os hititas? Os donos da terra. Ele está em Hebrom, em Canaã, e ele vai falar com os hititas. Ele é um homem que está em luto. Ele é um homem que acabou de perder a mulher da sua vida. Ele acabou de se deparar com a pessoa que ele amava, morta em seus braços. Mas ele levanta: eu preciso tomar decisões. Porque ele é um homem em luto, mas ainda é um governante. Ele é um homem em luto, mas ainda tem que exercer autoridade. Não deixe suas perdas roubarem sua autoridade. Não deixem suas perdas roubarem seu poder de decisão. Quem tem que resolver o funeral de Sara é ele. E ele tem que resolver o funeral de Sara mesmo em luto. Ele não pode transferir a responsabilidade para outro. E eu quero dizer uma coisa para você: não importa que tipo de perda você tenha, você não pode abrir mão do governo que Deus colocou na sua mão. Você não pode deixar que outros assumam o controle da sua vida. Pastor, mas o senhor não sabe como é difícil. Eu não sei, não estou menosprezando a sua dor. Eu só sei que você não tem o direito de abrir mão do que você conquistou e é seu governo. Abraão é um homem ferido, mas ele diz: eu tenho que continuar com dignidade. Abraão é um homem enlutado, mas ele diz: eu tenho que continuar com dignidade. Eu tenho que sepultar a minha esposa. Eu tenho que resolver. Não posso ficar deitado aqui no chão chorando. Eu tenho que continuar, mesmo debaixo de dor. E ele se levanta e vai falar com os hititas. E olha o que os hititas falam para ele quando ele vai falar com os hititas. Põe o versículo 6 do capítulo 23 para mim. Olha, leia comigo a primeira linha só, até o ponto ali. 1, 2, 3. Abraão acabou de ver sua esposa morrer. Ele abraça e chora. Ele levanta porque ele tem que resolver o problema do funeral. Ele vai falar com quem é dono da terra, os hititas. E quando os hititas veem Abraão se aproximando, qual é o adjetivo que chamam Abraão? Príncipe de Deus. Porque ele está em luto. Mas o luto não o fez perder a sua identidade. Ele está quebrado por dentro, mas quando alguém olha para ele, não vê um coitado, vê quem? Um príncipe de Deus. Quando alguém olha para ele, não vê alguém que acabou com a vida, vê que é um príncipe de Deus. Ele está chorando pela perda de alguém que ama, mas ele continua sendo, diante dos olhos de todos, o quê? Um príncipe de Deus. E é essa unção que você vai ter. E vão falar assim: agora ele não levanta mais, agora ele morreu. E quando olharem para você no dia seguinte a perda, vão dizer: uau, lá vem um príncipe de Deus, lá vem uma princesa de Deus. Ele não perdeu o brilho, ele está quebrado por dentro, mas a unção está sobre ele. Eu declaro esse poder sobre você. Você sempre será visto por todos como um príncipe de Deus. Abraão está longe de sua terra, ele é um estrangeiro. Mas quando o dono da terra olha para ele e não diz: lá vem o viúvo coitado, lá vem o viúvo que agora já era, lá vem o viúvo que vai enlouquecer, lá vem o viúvo que vai cair em depressão. Não, lá vem um príncipe de Deus. Lá vem aquele que perdeu, mas continua bebendo da fonte. Deus te dará estrutura para se levantar neste dia, porque perder não te torna um perdedor. Você não é um perdedor. O diabo está mentindo para você, o diabo está mentindo para sua mente, o diabo está mentindo para o seu espírito. Grita bem alto: perder não me torna um perdedor. A perda não te torna um perdedor. Você que está online, a perda não te torna um perdedor. Para alguns aqui que estão sofrendo crises existenciais, eu quero te dizer uma coisa: a perda não apaga o teu chamado. Não permita que a perda apague o teu chamado. Eu não vou pregar mais porque eu perdi, eu não vou cantar mais porque eu perdi, eu não vou... Pare de ser besta. Nenhuma perda humana apaga aquilo que Deus derramou sobre você. O que Deus derramou sobre você é irrevogável. Os dons são irrevogáveis. Há um poder sobre você. Abraão acabou de perder a mulher de sua vida, mas olham para ele: você é um príncipe de Deus. Ele tem um chamado, ele tem uma unção. E eu quero declarar que pode arrancar tudo, mas não pode arrancar a unção que Deus derramou sobre sua vida. E a unção você se refaz, a unção você se levanta. Tem gente que perde qualquer coisa, e junto com aquilo que perde postura, irreconhecível, já não faz higiene, já não se levanta, já não levanta o olhar, perde a fé, perdeu qualquer bobagemzinha aí e já pronto, não acredita mais em nada, perde o caráter, volta a beber, volta a fumar, volta a cheirar, perde a identidade, perde a visão. Abraão acabou de perder a esposa, mas ele continua príncipe. Você é um príncipe de Deus. Ninguém pode roubar que você faz parte da monarquia do céu.
Você faz parte da realeza celeste. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você vai andar na pose de realeza em nome de Jesus. Lá vem o príncipe. Não tem uma placa dizendo eu sou príncipe. Não tem um cartaz dizendo eu sou príncipe. Tem uma identidade que todo mundo olha e diz: esse aí é da realeza, esse aí é príncipe, essa aí é princesa. Você vai sair desse culto em pé pelo poder do nome de Jesus. E aí ele chega para os hititas. É lindo isso, é lindo. Aí os hititas olham para ele e falam assim: não, você é um príncipe. Faz o seguinte, pega o corpo da sua esposa. A gente vai deixar você usar as melhores sepulturas que a gente tiver. Os túmulos melhores que tiverem aqui em Hebrom. Você pode sepultá-la onde você quiser. É seu, pode sepultar. A gente deixa com você. Qualquer sepultura, enterra aí. É nossa, mas a gente deixa. Sabe o que Abraão diz? Não. Fala comigo, não. Não parece ser uma boa ideia alguém no momento de dor seu fazer uma gentileza dessa para você? Mas Abraão diz: não. Eu só quero se eu puder comprar. Eu não quero que vocês me deem nada. Porque fé não vive de favor emocional. Eu não vou ficar em pé porque alguém vai me fazer um favor. Desculpa. Eu não vou me levantar porque alguém está tendo dó de mim, dizendo: eu te empresto. Não. Eu vou ter a dignidade, eu vou comprar a sepultura da minha esposa. Eu estou em luto. E não é porque eu estou em luto que eu vou viver de muleta emocional. Caridade, eu não quero caridade. Eu vou comprar. Porque aquilo que me emprestam, um dia me tomam. Aquilo que é meu para sempre. Se eu me levanto no luto porque alguém está me emprestando força, alguém está me emprestando motivação, alguém está me emprestando um ombro amigo, alguém está me emprestando atenção, o dia que essas pessoas não puderem mais me emprestar e tomarem de volta, eu volto para o chão. Mas se eu comprar pelo sangue de Jesus aquilo que a cruz me entregou, com beijo ou sem beijo, com abraço ou sem abraço, com atenção ou sem atenção, com caridade ou sem caridade, eu nunca mais volto para o chão. Abraão diz para os hititas: muito obrigado pela caridade de vocês, mas eu não vou sepultar minha esposa em túmulo emprestado. Coloquem o preço que eu pago. Quando é que você vai parar de deixar os outros resolverem os seus problemas de graça? Quando é que você vai parar que as pessoas olhem para você, para suas perdas, e resolvam emprestando coisas que não são suas para você ficar mais calmo? Quem tem promessa se posiciona e não se acomoda. Quem tem promessa conquista e não aceita esmola. Quem tem promessa adquire o que Deus tem para ele e não fica com pires na mão dizendo: quem pode me ajudar? Você não é filho de chocadeira, tem promessa. Eu quero pregar para quem tem promessa aqui. Eu quero pregar para quem tem promessa aqui. Eu quero pregar para quem tem promessa. Eu quero pregar para quem não está vivendo uma vida de puxadinho, para quem não está vivendo uma vida de remendo. Você não entrou na pia do batismo para viver uma vida de remendo. Você entregou sua vida para quem manda. Você não veio cultuar aqui porque você é um qualquer. Você é um filho de Deus. Então, por favor, pare de viver de acomodação. Aonde tem um cantinho para mim, quem tem alguma coisa para me emprestar, eu me posiciono como alguém que vai conquistar o que é meu. Eu não vou viver de empréstimo, eu não vou viver de caridade. Eu vou comprar o túmulo da minha esposa e essa terra vai ser nossa. Comece a dizer para as sepulturas e para os lugares que estão te dando: eu não quero mais, eu não quero. Eu me lembro de Isaías capítulo 43 verso 18, quando Isaías diz: esqueçam que se foi, não vivam no passado. Não é sobre desrespeitar a história de Sara, não é sobre não negar a história que está para vir, mas é não permitir que o passado controle o meu futuro. Eu não posso deixar que o empréstimo de uma sepultura me faça ficar com preocupações. Porque imagine uma coisa, imagine se Abraão enterra Sara numa sepultura emprestada. A qualquer momento, se é emprestada, eles podem retirar os restos mortais de Sara e desfazer. Quando você constrói uma vida num solo que não é seu, você nunca vai ter paz para seguir em frente. Você sempre vai ter que revisitar para ver se aquilo que um dia você começou está lá.
Mas quando você compra, quando é seu, quando você constrói uma base sólida, você segue em frente sem olhar para trás, porque você sabe que se é Deus que te deu, ninguém toca, ninguém mexe. Mas se você construiu uma base, uma vida sobre empréstimos, sobre ajudas de pessoas que querem fazer parte da sua história, você sempre tem que olhar para trás para ver se as coisas e os acordos estão mantidos. A segunda coisa que você tem que lembrar: não transforme solidariedade temporária na base da sua vida. Eu repito para você: o que é emprestado pode ser tirado depois. O que é comprado na fé fica para sempre. A gente se humilha tanto para receber algo do homem, que se tivesse se humilhando diante de Deus já tinha ficado. Abraão não aceita a dó, ele se posiciona na promessa. E eu quero declarar aqui, eu não sei para que eu estou pregando não, mas tem gente que precisa ouvir isso aqui. Abra seus ouvidos, porque Deus manda eu te dizer. Tem pessoas aqui que precisam parar de viver de empréstimo emocional. O que é empréstimo emocional, pastor? Para eu ficar bem hoje, eu me sujeito a tudo. Eu me sujeito a todos. Parar de viver de favor. Chega de viver de favor. Até quando? Uma coisa é você depender um período curto, outra coisa é você se acostumar a viver uma vida de favor. Mora de favor, trabalha de favor, tudo de favor. Precisa de alguém para te trazer para a igreja de favor, tudo de favor. Muleta espiritual. Ora por mim, clama por mim, jejua por mim. Esses dias uma mulher me encontrou: pastor, você ora por mim? Eu falei: não, ora em você. Eu falei brincando, depois eu falei: oro sim, mas se você orar, né? Claro. A gente, né, bate, depois assopra. Eu oro, mas primeiro você ora. Você está orando por você? Porque tem gente que ora por mim. Não, para de muleta. Tem apoios que não pode nos sustentar. Deus quer te dar uma base própria. Agora, olha que lindo, gente. Tudo aqui na Bíblia é maravilhoso. Põe para mim o versículo 4 de Gênesis 23. Versículo 4. Olha que lindo. Leia comigo até vocês. 1, 2, 3. Era só até a primeira linha, mas tudo bem. Vamos ler todos então? 1, 2, 3. Sou um estrangeiro que reside entre vocês. Peço que me vendam alguma propriedade para sepultura, para que eu tenha onde enterrar. Qual é essa terra? Essa terra é Hebron, em Canaã. Abraão ainda não sabe, mas quando Deus o tirou de Ur dos Caldeus, era essa terra que Deus iria entregá-lo como promessa. Ele ainda não sabe que é essa terra, mas é essa terra. Essa terra se chama Canaã, que Josué vai conquistar lá na frente. É essa terra. É essa terra que Deus prometeu para ele. Nós estamos no capítulo 23. É essa terra que Deus prometeu para ele no capítulo 12, 13 e 15 de Gênesis. Ele disse: é nessa terra que um dia, está vendo as estrelas do céu? Você não pode contar, né? Mas assim vai ser a sua descendência. É nessa terra, lembra das areias, dos grãos de areia? É nessa terra que um dia você vai ter tantos filhos, tantos descendentes, que não vai dar para contar. É essa terra que Sara morre, chamada Canaã. Ele ainda não era dono dela. Nessa terra havia uma promessa, mas quem mandava nessa terra eram os hititas. Então, quando ele vai falar com os hititas e diz: eu não quero que vocês me deem, me emprestem, eu quero comprar. Olha o que acontece no versículo 15 e 16. Fica comigo, já vamos revelar o que Deus tem para você. Gênesis 23, 15 e 16. Os hititas falam assim: fica com alguma sepultura de empréstimo. E Abraão diz: não, eu quero comprar. Aí eles enfiam a faca. Ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale quanto? 400 ciclos de prata. Mas o que significa isso para mim e você? Tipo, sepulte a sua falecida esposa. É 400 ciclos de prata. Você vai gastar tanto dinheiro assim? Para que isso? Não precisa disso. Sepulta ela aí. E Abraão concordou com Efron, e pesou-lhe o valor
por ele estipulado diante dos hititas: 400 ciclos de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Ele não pechincha, ele não pede desconto, ele não aceita a oferta de sepultá-la de graça. 400 peças de prata para um pedaço de túmulo é um valor altíssimo, humanamente injusto, mas profeticamente certeiro. Ele compra no presente o que Deus prometeu para ele no futuro. Ele compra hoje algo que é pequeno, mas que amanhã vai se transformar numa nação inteira. Se ele aceitasse um pedaço de terra de favor, talvez as coisas ficariam mais difíceis lá na frente. Eu não estou dizendo que Deus não cumpriria a promessa, mas estou dizendo que o homem de fé não tem medo de se posicionar no hoje por aquilo que Deus o prometeu no futuro. Se Deus te prometeu algo grande no futuro, e tudo que você tem hoje é um pedacinho de terra para conquistar, mesmo que esse seja um preço alto, adquira hoje aquilo que aponta para a promessa de amanhã. Se Deus te prometeu ter empresa no mundo inteiro, e tudo que você tem hoje é a oportunidade de alugar uma lojinha pequena, comece com essa lojinha pequena, porque ela vai ser a ponte para você ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Deus prometeu toda a Canaã para Abraão, e hoje tudo que ele tem são 400 ciclos de prata para comprar uma sepultura, para comprar um túmulo. E isso revela que a fé vem antes de ver. É isso que Hebreus 11 nos diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a certeza das coisas que eu espero. A fé é entender que não estou vendo toda a grandeza que Deus me disse, mas eu estou dando passos de fé. Eu não estou vendo toda essa nação que Deus disse, mas eu estou comprando o primeiro túmulo. Eu já tenho um pouquinho de terra na nação que Deus vai me dar. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo, mas comece a pisar na terra que Deus te prometeu, ainda que seja uma fração pequena, ainda que seja só um túmulozinho diante de uma cidade inteira que Ele te prometeu. Vá ocupando o território que você pode ter. Não aceite empréstimo, compre. Não aceite empréstimo, tenha dignidade, é seu. Vai tomando conta do território, vai tomando conta daquilo que Deus colocou na sua mão, porque isso muda tudo. Posicionamento precede manifestação. Se você se posiciona, Deus se manifesta. Se você se posiciona, Deus se manifesta. Se você se posiciona numa casa perturbada como um homem de Deus, a glória de Deus vem. Abraão está dizendo: eu não tenho muito aqui, eu não tenho uma mansão, eu não tenho uma piscina, mas um pedacinho de jazigo eu já tenho aqui. É o que eu preciso para ver as promessas de Deus se cumprirem. Posicione-se. Isso muda tudo. Ele compra, e lá na frente toda a Canaã vai ser dos seus descendentes. Abraão não espera Canaã virar a posse da terra. Abraão já enterra a sua esposa na terra que Deus vai dar lá na frente. Ele nem imaginava, mas naquele túmulo que ele está comprando por 400 ciclos de prata, a sua esposa já está morando fisicamente na terra que Deus lhe prometeu. Ele perde Sara, mas ele não perde o futuro. Ele perde a pessoa que ama, mas ele não enterra a dor, ele planta fé. No meio das suas dores, plante fé. Plante com dignidade. Surpreenda os ímpios que estão à tua volta. Surpreenda pessoas dizendo: agora ele quebra, agora ele morre, agora ele enlouquece. Surpreenda-os dizendo: eu não planto dor, eu planto fé. Repita comigo: eu não planto dor, eu planto fé. Vai exigir uma energia enorme, mas quando você deitar o teu corpo na cama de noite, fique tranquilo que toda a energia que foi arrancada de você durante o dia, enquanto você dorme, Deus repõe. Você não planta dor, você planta fé. E algumas sementes serão geradas em maturidade no meio das suas perdas. Um homem pode perder tudo, mas não pode perder a sua fé. Eu estou pregando para alguém aqui. Alguns choram e nunca se levantam. Alguns perdem e nunca se erguem. Alguns sofrem e nunca reajam. Mas hoje Deus está te dizendo: chore, mas levante. Abrace sua Sara, mas vá resolver sua vida. Abrace suas perdas, chore por elas, mas vá falar com os hititas e vá comprar aquilo que vai enterrar com dignidade aquilo que você perdeu. Porque eu não fiz você para plantar dor, eu fiz você para plantar fé. E onde você planta fé, frutifica. Onde você planta fé, gera milagres. Onde você planta fé, a Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão colhendo seus feixes, dançando e celebrando e cantando. Não acaba com a dor, acaba com a glória. Eu estou pregando para alguém aqui hoje. Deus manda te
te dizer, não negue a dor, não negue o que você está sofrendo. É muito difícil perder alguém que ama, é muito difícil perder patrimônio, é muito difícil perder reputação, mas não negue a dor, mas não viva nela. E hoje Deus está tirando você dessa caverna. Eu estou vendo isso, pela fé eu estou vendo isso. Deus está colocando as mãos em você. Ele vai arrancar você desse luto, Ele vai arrancar você desse quarto escuro, Ele vai arrancar você desse quarto, Ele vai tirar você de trás dessa cortina, Ele vai arrancar você daí, porque você não nega a dor, mas você não vai morar aí. Não vai aceitar muletas emocionais. Eu não quero ninguém tendo dó de mim, eu não quero ninguém dizendo você é um coitadinho, eu tenho muita pena de você. Eu não quero que tenham dó de mim. Eu tenho dignidade espiritual, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu tenho o sangue de Jesus, eu tenho uma família que Deus me deu. Eu não vou morrer, eu estou sentindo a perda, mas eu não vou morrer junto com quem morreu. Eu não vou me perder junto com o que arrancaram de mim. Pastor, mas é difícil. Olha, se é difícil para você, eu quero te apresentar Jesus Cristo hoje, porque Ele torna o difícil possível, Ele torna o impossível possível. Se é complicado para você, eu vou mostrar alguém que descomplica. Porque se você acha que tem que ter um mas, depois que eu falo de Jesus, você nunca encontrou Jesus. Escute uma coisa que eu vou te dizer. Toda frase na vida que você coloca a palavra mas, aquilo que vem antes do mais não tem valor. Se você falar assim, nossa, você está bonito, mas essa calça que você está usando, a pessoa está feia. Porque só tem valor o que vem depois do mas, não o que vem antes. Nossa, você emagreceu, mas não emagreceu coisa nenhuma. Nossa, esse seu emprego é bom, mas não é bom. Porque o mas é a verdade. O que vem antes do mas é só para encher linguiça. Quando você fala assim, Jesus cura, mas Ele não cura. Quando você diz Jesus liberta, mas Jesus não liberta. Jesus transforma, mas é difícil. Então Jesus não transforma. Depois da palavra Jesus não pode vir o mas. Depois da palavra Jesus tem que vir um ponto final. Jesus, 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 Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus restaura. Não tem mas, não tem difícil. Ele é tudo, Ele é todos, Ele é o todo-poderoso, Ele é o príncipe da paz. Ele pega uma pessoa quebrada e ergue ela. Ele pega uma pessoa traumatizada e põe ela no eixo. Jesus é suficiente, Ele é suficiente. Grita comigo, Jesus é suficiente. Suficiente. Não permita que as perdas roubem a tua dignidade espiritual. Jesus é suficiente. Ele é o remédio para todas as horas, Ele é a alegria. E hoje eu quero declarar, encerre os ciclos da tua dor. Sepulte a sua Sara com dignidade. Sepulte e termine a história com dignidade. Não viva de favor e dê um passo de fé. Recupere o sonho, recupere o tempo, recupere a pessoa. Você não pode perder o seu Deus por uma perda humana. Você não pode perder a promessa porque Sara morreu. Você não pode perder seu futuro. E eu encerro dizendo, Abraão chorou, Abraão se levantou, Abraão se posicionou, e Abraão plantou fé no meio da dor. Faça isso hoje. Perda não define o seu destino, a sua reação define. A sua reação define. Perda não define o seu destino, a sua reação define. Você não é um perdedor porque perdeu. Agora a sua reação pode te tornar um perdedor. A forma como você digere. Abraão nos dá uma aula de dignidade no meio de suas perdas. Feche os seus olhos um instante. Fala assim comigo: eu posso perder coisas, mas eu não perco quem Deus me fez ser. Hoje você pode até chorar, porque a Bíblia não nega a dor. A Bíblia não nega que homens de promessa têm perdas. Homens de promessa têm perdas. Homens de promessa sepultam. Homens de promessa se despedem. Homens de promessa também veem o coração partido. Homens de promessa também se despedem. Mas homens de promessa dizem: eu não quero que, por favor, ninguém venha me carregar no colo.
Qual é o preço? 400 ciclos de prata? Eu pago. Mas minha esposa não será sepultada numa terra que podem me tirar. Eu vou terminar em paz, com dignidade. Deus hoje vai te levantar. Ele vai limpar sua mente, Ele vai limpar seu coração. O Espírito de Deus vai se apoderar de você de uma forma tão linda hoje, que uma autoridade vinda de Deus vai arrumar até a tua postura física. Alguns aqui estão começando a andar prostrados, ombros para baixo, cabeça baixa, irreconhecíveis, como se fossem atropelados pela vida. Deus não vai devolver só a dignidade, Deus vai devolver a postura. Você vai voltar a andar ereto, vai voltar a falar com autoridade espiritual. Ainda sangrando por dentro, você vai entender que não é um plantador de dor, é um plantador de promessa. E essa perda não te torna um perdedor. Essa perda apenas ensina que ciclos vão e vêm. Essa perda apenas ensina que Deus tem fases. Deus começa e termina. E se Ele não terminou com você, você também não tem o direito de terminar. Se Ele não levou você dessa terra, é porque o seu chamado ainda não acabou. E Deus diz: agora encerre essa fase. Você não é um perdedor. Pare de ouvir o diabo, pare de ouvir as pessoas, pare de ouvir sua própria voz. Ouça-me e vá adiante, porque essa pequena terra que você está comprando hoje, se você se posicionar, eu manifestaria a promessa que te fez. Aleluia, 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 aleluia. Imagine Abraão sabendo que aquela terra que sepultou Sara, que pagou 400 ciclos, era a terra que Deus o prometeu anos antes, muitos anos antes, que ele caminhou sem saber onde era. Deus não erra, querido. Deus não erra, querida. Deus não dá um ponto sem nó, querido. Deus sabe o que está fazendo. Posicione-se. Pai, eu quero orar por eles agora. Eu quero orar porque muitos estão impregnados, intoxicados pelas mentiras que o diabo contou. Muitos estão falando do nome de Jesus como se ele não fosse suficiente. O Senhor é suficiente. O Senhor é poderoso. O Senhor é fiel. Nós não negamos a dor, mas o Senhor é suficiente. E hoje nós estamos declarando que essa situação não me torna um perdedor. Eu me lembro das promessas que tu me fizeste. Eu me lembro do chamado. Eu me lembro do dia que o Senhor me chamou. Eu me lembro das promessas. Eu me lembro, Pai, do dia que o Espírito Santo me tomou. E por mais que hoje as coisas tenham mudado, eu não vou esquecer das promessas. Levanta-nos em glória. Levanta-nos em glória hoje. Cura corações. Para a glória de Jesus. Você pode se colocar em pé. Você vai se levantar hoje, em nome de Jesus. Você vai comprar sua terra de dignidade, em nome de Jesus. Todas as muletas que você depende vão acabar hoje. Eu preciso da sua ligação. Não, eu preciso de Jesus. Jesus é a minha força. Os hititas vão dizer: não, eu vou tomar decisões. Eu preciso tomar decisões. Feche os olhos, pense em Deus. Você é um Abraão dessa geração. Você é um Abraão desse tempo. E uma glória vai te trazer clareza agora. Uma glória de Deus vai te fazer resolver os problemas que você tem que resolver. Você vai encarar essa situação e não vai ser um doente. Não vai ser alguém que vai ficar deitado. Não vai. Pastor, mas eu não tenho força. A força do Espírito Santo será a tua força. Deus vai fazer você se levantar. Eu creio no milagre de Deus. Eu creio no milagre de Deus. Eu estou pregando o evangelho vivo. Eu estou pregando o evangelho vivo. Eu não estou pregando o evangelho morno. O meu Deus Jesus não é fraco. O meu Jesus é forte. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu confio no que estou pregando. Eu acredito no que estou pregando. Eu confio na palavra de Deus. Se Abraão foi assim, você também pode ser. Feche os teus olhos agora, porque uma unção vai tomar conta do alto da tua cabeça, a planta dos pés. Enquanto eu oro por você mais uma vez, só vai dando glória. Algo vai tomar conta do teu coração. Só vai dando glória. Só vai ouvindo a tua voz dando glória. Eu quero orar por você mais uma vez. Vai dando glória. Só dando glória. E vai deixando o Espírito tomar conta do teu coração. Pai, o Senhor não pode amar uma geração mais do que outra. Pai, o Senhor não pode fazer por alguém uma coisa que não pode fazer por outro. Se Abraão teve essa força, eu quero ter também. Se Abraão teve essa coragem, eu quero ter também. Se Abraão curou desse jeito, eu quero curar também. E eu quero orar por esse povo. Vai dando glória. Vai dando glória. Nós vamos confundir o diabo agora. Nós vamos confundir Satanás. Os hititas vão olhar para nós e dizer: aí tem um príncipe. Aleluia. Aí tem um príncipe. Eu oro agora para que eles troquem de vestes. Oh, meu Pai amado. Eu oro agora para que o cheiro deles mude. Eu oro agora para que essa atmosfera de morte acabe. Eles são príncipes do Senhor. Eles são príncipes do Senhor. Eles são